Eu vejo aqui, no Brasil, nós temos um problema muito sério, que a pessoa, quando você não fala o que lhe agrada, a pessoa olha para você e fica com raiva de você. Aqui no Brasil, as pessoas esquecem da mensagem e atiram no mensageiro. Quando você abre a boca e você fala alguma coisa, o cara olha para mim, pô, o Rubem está falando isso? Que decepção. O Rubem é fascista, o Rubem é isso, o Rubem é comunista, ou o Rubem é aquilo. O Rubem não é nada, o Rubem não é fascista, o Rubem não é comunista, o Rubem não é porra nenhuma disso. O Rubem é um cidadão que abriu um canal para falar de uma coisa que ele gostava, de política, de geopolítica. Fiz o canal porque algumas pessoas me pediram, nunca tentei mercantilizar o canal. Tudo que é feito no canal aqui de 40 dinheiro para manter o canal. Tudo que vocês doam aqui, eu agradeço muito bem. É um dinheiro que vem para melhorar o canal. Vamos montar o estúdiozinho agora para melhorar. Né? Mas o que eu quero dizer de antemão é que eu tenho que... Sinto lhe dizer que eu não estou aqui para te agradar, pessoalmente. Eu vou falar coisas que vão te agradar, vou falar coisas que vão te desagradar. E uma coisa hoje que eu tenho para falar que vai desagradar muita gente é dizer que hoje, estruturalmente, em relação à Covid, eu tenho críticas severíssimas a esse governo. Acho um governo fraco, pusilânime, cheio de buracos, mal conduzido. Acho o Bolsonaro, é opinião, acho o Bolsonaro incompetente, acho que ele não tem a real dimensão do cargo que ele ocupa, acho que ele deu o timão da economia, o Rubem vai falar isso depois, tá? Ele não precisa me agradar, aqui ninguém tem obrigação de agradar ninguém. Tá? Acho que a política econômica é super mal conduzida por um larápio, um cara que, para mim, é economia. Se você, a economia, não estiver andando do lado social da coisa, que um país é feito para quem mora nele, um país é feito para quem vive nele, um país é feito para os seus habitantes. O país é uma empresa, SA. Se ela não servir aos seus sócios, ela vai servir a quem? Para que serve um país? Então, fechemos isso aqui e voltemos à Idade da Pedra, ou então instauremos um Mad Max. Eu volto atrás exatamente para falar disso. Né? O Bolsonaro, no que tange a Covid-19, ele está sendo criminosamente atacado por grupos políticos que não têm nenhum interesse com o país. E neles eu incluo Ciro Gomes, incluo Lula, incluo essa turma toda. Não estou praticando a defesa de Jair Messias Bolsonaro, porque no aspecto socioeconômico ele é indefensável. Agora, querer transformar em Cristo o cara que é presidente de um país que está sendo assolado por uma Covid, um país que tem 210 milhões de habitantes, 50% da sua população não tem saneamento básico, milhões de pessoas vivem em muquifos, em palafitas, que não se alimentam direito. E o Bolsonaro não fez nada para melhorar isso. A culpa dele pode estar aí. Outros também não fizeram. O governo Lula foi de vento em popa e 10 mil famílias moravam em palafitas em Santos e continuaram morando. E milhões de pessoas moravam em favelas no Brasil e continuaram morando. O Minha Casa Minha Vida serviu para enriquecer empreiteiro. Empresas que eram gericadas junto à Caixa Econômica e que faziam dinheiro dali. Tá? Tanto é que quando ele lança o Minha Casa Minha Vida e dá o suplemento de R$25 mil, em 3, 4 meses eles aumentaram o preço dos imóveis e comeram aquele dinheiro. Então, a culpa do assassinato econômico não vem só do Bolsonaro, mas ele hoje responde por isso. Agora, querer dizer que o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 210 milhões de pessoas,
onde pelo menos 160 milhões dessas pessoas vivem praticamente da linha da pobreza para baixo, onde boa parte dessa população vive na miséria absoluta, e dizer que uma pandemia como a Covid não iria fazer um estrago no Brasil, iria fazer, mesmo que Jesus Cristo fosse presidente do Brasil. Não faltou dinheiro para o SUS, não faltou verba para o SUS, não faltou campanha de vacinação, não faltou adquirir de vacinação. O Brasil está na média mundial do G20. Está na média mundial. Inclusive em termos de vacinação. Aí oportunistas políticos, visando apenas cargos, visando apenas o poder, como canalhas, como o seu Lula, que vive procurando, disputando com o Bolsonaro, quem vai lamber mais os culhões do Biden, ficam disputando espaço. Retórica. A Sputnik está vindo para o Brasil porque o Lula foi lá. O Lula agora é presidente paralelo. Quem está falando aqui foi um eleitor do Lula. Eu votei no Lula 2 vezes e votei naquele demônio que ele botou como sucessora 2 vezes. E agora me aparece o Lula do nada. O Lula apareceu porque eu, em outubro, fiz um vídeo e botei aqui no ar. Falei, se o Bolsonaro for atrás do Paulo Guedes e não colocar no orçamento do ano que vem a ajuda, o benefício de ajuda ao povo, ele vai se fuder. E está se fudendo por causa disso. Porque não existe diálogo com barriga vazia. Dar R$150 de ajuda é uma vergonha, é um escárnio. Num país que paga 40, 50 mil e chega a pagar 1 milhão por mês, tá? Por indenizações, por verbas espúrias a um magistrado, a um juiz. Então é o seguinte, o Brasil é totalmente, como a gente já usou a palavra aqui, assimétrico. A simetria socioeconômica no Brasil tem tudo a ver com crime. E esse crime socioeconômico, ele vem de longe. Todos os governos progressistas do Brasil, da nova república, são entreguistas. O senhor Lula entrou no governo em 2003 e fez uma carta aos brasileiros. Não reverteu nenhuma das privatizações criminosas do Fernando Henrique Cardoso. E agora, se ele entrar no lugar do Bolsonaro, ele não vai reverter nenhuma das tragédias econômicas que a equipe econômica do Bolsonaro fez. Porque o Lula, na realidade, e o PT são uma válvula de alívio dentro de um vaso de pressão. Tá? O Rubem, além de tudo, ele é técnico. Ele fez Cefet. Ele, antes de fazer economia, então ele sabe o que é um NR13. Ele sabe o que é inspeção de vaso de pressão pela NR13. Você tem que ter uma válvula de alívio. E parece que aqui a gente pressiona, e antes de explodir o vaso, abre a PSV, a válvula de alívio. A Pressure Security Valve. Ela abre e não vai explodir. Eu cansei disso. Eu quero que exploda mesmo. O Ciro Gomes conseguiu uma vitória fora do comum, mas, como eu falei, é uma biruta de aeroporto. O vento muda, ele muda. O que ele fala de manhã não se escreve de tarde. Todo dia ele sai para caçar com o cachorro e acerta o cachorro, dá um tiro no cachorro e mata o cachorro. Todo dia. É um campeão nacional de fazer cagadas. O Lula é um oportunista junto com essa gangue da New Left. O Bolsonaro não é melhor. Se você pegar o recorte da entrada do que eu comecei a falar, você tem noção do que eu estou falando. Para nós estarmos na merda, a gente precisa de 3 promoções, pelo menos. Aí a gente vai estar na merda. Que com o que nós temos aí, o que você tem? Um vereador que entra na sua... Fala de vereador aqui, licença da má palavra, que vereador, para mim, palavrão. Você falando em palavrão, vereador é muito pior. Mas o cara chega na sua rua e fala assim, olha, você vota em mim, que eu vou fazer isso, aquilo outro. Tá? E depois que ele se elege, chega lá, vê a mamata, vê o dinheiro fluindo, é subornado, ele volta para você e fala, companheiro, não é bem assim, o negócio é um pouco diferente, a realidade não é essa, mas um cooptado. E aqui hoje querem tirar o Bolsonaro no tapa, chamando de genocida, de assassino, disso, daquilo outro, a ONU, todo mundo quer se meter aqui, a Globo. Eu fico assustado com isso tudo e assustado como as pessoas são idiotas. E muitos vão me julgar pelo que eu estou falando.
que vão falar, deve vir imbecil aqui falar isso, depois de eu explicar ponto por ponto, que o retardamento humano e o mau-caratismo são duas coisas indissociáveis de uma parcela da humanidade. E alguém vai aparecer aqui e falar que eu não entendeu o que eu falei. Ou ele não entendeu, ou ele é um tremendo de um canalha. Mas assim eu vou passando para o Rubem. Rubem, Covid-19, vamos morrer de fome ou de Covid? Olha, sinceramente, está cada dia mais escolhendo para o ímpio, porque a situação está muito complicada. A situação... Eu até ia sugerir o nome, fazer a caricatura e botar Brasil à beira do abismo, que eu acho que, não sei se está à beira ou se já entrou no abismo, mas é uma situação atualmente bastante delicada, tá? Uma situação, simplesmente tudo colapsado da saúde, e você tem um bando de lockdown de mentirinha. Você tem o lockdown que o vírus funciona no 11 da noite. Então você vai lá, abre o bar, todo mundo ali. Em pé você não pode ficar no bar, não. Você senta ali no seu canto, pode sentar 15 pessoas, mas em pé você não pode ficar. Aí beleza. Aí você fica até 10h59, porque às 11 horas o vírus começa a atacar. Aí 10h59 você vai lá, sai. E aí a gente vive nesse teatrinho há um ano, fazendo teatrinho, palhaçada, que não resolve nada. E aí depois as pessoas falam, pô, as medidas não dão certo. Não dão certo porque são mal feitas, mal planejadas e mal executadas. Como muito bem o meu irmão Vitor falou, as medidas aqui você faz medida apenas de teatrinho. Você faz uma quarentena meia bomba, você bota lá um comércio para poder ficar aberto até 5 da tarde, um comércio para funcionar com 30% da capacidade que ninguém fiscaliza, porque ninguém tem ideia da capacidade, ninguém vai passar nas ruas e contando. Pô, esse comércio tem capacidade de 10 pessoas, está só com 3? Pô, está com 4, eu vou te multar. Duvido, não faz, não existe isso. Então, teve até uma carta, teve até gente que citou isso aqui nos comentários, e eu peguei aqui uma carta de alguns economistas, o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, como Arminio Fraga, Pedro Malan, Eno Goldfein, entre outros, que falaram sobre a situação que eu defendo, que pelo colapso da saúde brasileira, que atualmente a gente vive, a gente deveria ter um lockdown severo e rígido, porém rápido, de 2 semanas. 2 semanas. Bota 2 semanas para você fechar tudo, mas tudo mesmo. Mas faz 2 semanas. Não faz uma meia bomba de 1 mês, 2 meses, como foi o início da quarentena, que aí não dá certo. Não tem como dar certo um longo. Só que a questão é o seguinte, você tem que botar a ajuda do governo. O governo tem que entrar para ajudar. O auxílio de R$150 é uma piada de mau gosto. Né? Hoje em dia, o que você paga com R$150? Tem nada que você paga com R$150. Como é que alguém vai manter alguma família, alguma coisa assim? Nem a cesta básica custa R$150. Então, como é que a pessoa vai lá vai se manter com R$150 por mês? É absurdo. Eu falei, Rubem, isso. Rubem, eu falei que talvez o cara nem ache chumbinho no mercado negro para se envenenar com isso. Não, realmente, pior que parece verdade. R$150, o cara vai lá, aí você tem, por exemplo, o próprio auxílio de 600, que foi um auxílio na época ainda maior, tal, mas também de qualquer forma, o auxílio de R$600 ajuda para algumas famílias mais pobres, mas com um cara que tem uma condição de vida média, que tem um filho em escola particular, tudo, você vai falar o que pro cara? Você vai falar, não, tira tudo, acaba com tudo, sai da tua casa alugada num bairro de luxo, no bairro nobre, e vive na pobreza, porque você vai ter que viver nisso para fazer uma quarentena. Não, o cara não tem que abrir a condição da vida dele também para isso. Se ele tem uma condição de vida que ele gaste R$2.000 por mês, é porque ele, de alguma forma, lutou e batalhou para aquilo ali. Ou não caiu dos céus aquilo ali. Então, você não tem como botar um auxílio de 600 para o cara se adequar a viver naquilo ali. Então, quer dizer, você tem uma situação que você teria que forçar o fechamento de alguns lugares, porque atualmente você vive realmente um colapso total da saúde. Você já tem UTIs superlotadas em quase todos os lugares. Tem a situação que você falou de assimetria de informação. Tem coisa que alguns números parece que não dão nem para confiar. O Rio de Janeiro alega que os números estão embaixo, mas as medidas restritivas estão aumentando. Para mim, não faz sentido, eu não consigo entender qual é a verdade nesses dados, porque eu desconfio muito se você tem um país inteiro com casos em alta, como é que só o sagrado Rio de Janeiro não está com casos em alta.
como é que o Rio de Janeiro está com casos em baixa as últimas semanas todas. Os números vêm sendo divulgados, mas não consigo ver se há verdade nisso. Mas, enfim, nessa última semana teve a reunião do Banco Central, do Copom, do Comitê de Política Monetária, que aumentou a taxa de juros básica brasileira. Aumentou a taxa de juros básica de 2 para 2,75. A taxa de juros de 2 é um absurdo num país como o Brasil, uma taxa de juros negativa num país com risco, num país com dólar disparado às alturas, só que, ao mesmo tempo, você também aumenta o estoque de dívida com isso. Rubem, deixa eu fazer uma provocação aí econômica. Deixa eu fazer uma provocação econômica, porque é o seguinte, em qualquer lugar do mundo que você tem uma taxa de juros de 2%, uma taxa baixa, como é que você mantém uma taxa de juros de 2% com crédito zero? É a mesma coisa que nada. Tanto faz a taxa de 2 ou de 10. Se a taxa de 2 ela é legal, quando você tem pleno dinheiro, você tem dinheiro barato no mercado. Ou seja, o Rubem, que está se formando em economia, e o Vitor, os dois juntos, vão montar uma empresa, que está 2% a taxa Selic, e é o seguinte, tem uma facilidade de crédito no mercado, vão montar uma firma. Ótimo, vão se endividar, vão pegar R$200 mil e vão se endividar. Agora, que adianta taxa de juro baixa sem dinheiro, sem crédito no mercado? Sim. Não, e o que adianta você ter uma taxa de juros que baixa se você tem uma inflação que disparou em alta, se você tem um dólar nas alturas? Quer dizer, você tem um impacto que é negativo em termos de endividamento do governo brasileiro, você tem a questão do crédito ficar mais caro, mas em compensação você tem que botar o dólar abaixo. O dólar acima dos R$5 é algo totalmente prejudicial para a economia, para o setor produtivo da economia, para você adquirir maquinários, adquirir equipamentos, fazer alguns tipos de investimento, todos baseados em dólar, além da disparada da inflação, vários produtos da cesta básica brasileira baseados também no dólar. Então, quer dizer, você tem que atacar isso, o governo não, o Comitê de Política Monetária tem uma certa dependência em relação ao governo. Atacou isso e, portanto, aumentou as taxas de juros e, por isso, também aumenta o estoque da dívida, que é algo elementar. Só que, baseado nisso, o governo tem que, mesmo assim, tentar dar ainda alguma ajuda, porque é aquele negócio. Eu sou economista, me considero economista até de uma ala mais conservadora e até um pouco liberal, tal. Não me considero economista do imprimir dinheiro de forma discriminada. Tem economista desse tipo. É economista que o cara vai lá, ele justifica qualquer gasto público por qualquer outra forma. Não sou da maneira indiscriminada. Eu acho que o Estado tem que ser responsável fiscalmente. Só que, nesse momento, os efeitos na economia de não se fazer nada vão ser muito piores. Você vai prolongar esse sofrimento, você vai prolongar essas medidas restritivas ali que, por mais que sejam medidas de fachada, impactam em alguma coisa. O cara tem que fechar não sei que horas, o cara tem que abrir não sei o quê, a sensação de insegurança das pessoas que evitam um pouco ir à rua, por exemplo, você ir no shopping. Tem muita gente que evita ir no shopping numa situação dessas, numa pandemia dessa. O cara vai lá, ao invés dele estar, por exemplo, a passear à toa, às vezes comprar um sorvete, comprar um negócio numa loja, isso ele evita. Então, você tem uma diminuída das compras e vendas, tá? Você tem uma diminuição em razão desse sentimento dessa pandemia que está num grau mais avançado agora. Só que, por isso, você deveria fazer um lockdown de maneira mais rápida, como eu estou dizendo, fazer um lockdown de 2 semanas, que você fecha tudo, aí você faz isso, você bota guarda, você bota polícia na rua, você bota tudo ali, e aí beleza, 2 semanas, fez, aí acabou. Aí vamos viver de uma maneira mais controlada. Você fez uma quarentena de 3 meses no início da pandemia, que eu até estava falando, tem muita gente que diz, a quarentena não foi cumprida, mas teve empresário que cumpriu, teve empresário que só voltou a abrir depois de 3 meses. Com 2 meses pós o início da quarentena, realmente tinha muita gente que não estava nada aberto. A gente andava pela cidade, não era nem meia porta, o cara não estava aberto, o cara estava se virando de alguma forma para poder fazer venda online ou home office, alguma coisa do tipo e tal.
Só que eu estava até vendo um estudo de algumas pessoas ali que estavam dizendo, não era bem um estudo, mas era uma suposição, na verdade, de o quanto talvez o impacto do fim do auxílio emergencial tem sobre o aumento da contaminação, porque algumas pessoas poderiam estar se preservando em casa em razão de ainda ter um auxílio emergencial de R$ 600, algum de 300, tal, ou 600, dependendo se tivesse o homem e a mulher da casa, tal, enfim. Só que com o fim desse auxílio também as pessoas foram mais ainda para a rua. Então você acaba qualquer impacto de redução. Atualmente a gente vive simplesmente uma situação de fantoche. Você bota, como o Vitor falou, a questão das máscaras. Eu estava vendo os estudos sobre a eficácia principal da N95, da PFF2, que são máscaras realmente bem eficientes, que eu acho que deveria se arrumar um jeito de tentar ser mais distribuída nos mercados e farmácias, tal, porque atualmente ela nem é uma máscara tão cara assim. Ela é uma máscara que custa quase o mesmo preço de uma máscara de tecido, tal, com 10, 15 reais você compra. Só que o problema é que você não tem acessibilidade dela. Você vai lá, você tem que caçar em site da internet, tem que caçar em não sei o que, não sei aonde e tal. E aí você vive num teatrinho que você usa uma máscarazinha de pano, você usa a máscara lá com o nariz para fora, você finge que aquilo ali serve para alguma coisa, a pessoa vai lá, entra no comérciozinho, bota a máscara dela toda torta, você vive num teatrinho e as pessoas vão fingindo que isso está solucionando alguma coisa. Não estão solucionando nada, estão mudando nada. Então, quer dizer, o Brasil atualmente vive num método de contágio do teatrinho. Fecha o barzinho 11 horas, fecha o comércio tal hora, não vai andar na rua, não sei o quê, mas os ônibus continuam a mesma coisa, o BRT continua a mesma coisa, o metrô, tudo continua a mesma coisa. Aí bota uma máscarazinha qualquer de pano, uma máscara rasgada de pano qualquer, e você vai enrolando e levando à frente. Sobre a questão da gestão do governo atual na pandemia, eu tenho severas críticas, porque eu acho que foi um governo que, nitidamente, a estratégia do governo foi uma estratégia que se provou errada e que ele negou os médicos que tinha na época, demitiu até achar alguém que concordasse com essa metodologia dele, de que a metodologia do Bolsonaro foi o seguinte: espalhar a doença ao máximo para criar a tal da imunidade de rebanho e acabar com a doença. E isso a gente viu deu da nova variante de Manaus, tal, e que tem recontágio com essa variante. Então, quer dizer, não adiantou de nada. E foi uma estratégia que simplesmente ele seguiu pela cabeça dele. Ele simplesmente tinha um ministro na época da saúde, demitiu esse ministro, contratou outro, demitiu esse outro, até achar alguém que concordasse com a tal do remédiozinho dele lá, tal da cloroquina, sei lá, tal, e que concordasse com essa medida dele de simplesmente fazer esse teatrinho, deixar tudo rolar como rolou e fingir e torcer para que resolva o caso. É a tal da busca por soluções simples para problemas complexos, e que não é um defeito só do Bolsonaro, é um defeito do brasileiro de maneira geral. Ele acha que vai lá, tem um problema muito grave e tal, não sei o quê, toma um remedinho, toma não sei o que passa. Ou então tem um problema, sei lá, de segurança pública. Bota um cara com arma na porta da rua, porque isso vai resolver. Acabou, não tem mais nada disso. O problema é que o brasileiro tem preguiça de pensar a médio e longo prazo e de encarar os problemas de maneira mais combativa. Ou encarar os problemas, eles existem, têm que ser solucionados. Não. Aqui se adota tudo que é medida, você faz tudo que é coisa para poder enrolar, você faz um programinha disso, daquilo, tal, para poder tampar buraco. E não resolve. E o principal problema da gestão do Bolsonaro na pandemia, na minha opinião, é em relação a isso. Foi um governo que nitidamente incentivou as aglomerações, os eventos, deixou tudo para lá, quis fazer uma estratégia de qualquer forma, para ver se não afetava a economia, que já tinha tido um desempenho ruim em 2019. Não adianta nem usar uma muleta da pandemia para depois chegar em 2022. O país não cresceu porque isso, aquilo. Pelo amor de Deus, já não vinha crescendo em 2019. O Paulo Guedes e a equipe do Bolsonaro, cada dia mais, vem sendo rejeitados pelo mercado, porque o mercado... O mesmo mercado da Bolsa de Valores que eu estou falando, outras pessoas no mercado já não acreditam mais no cara, porque ele simplesmente fala uma coisa, não entrega, fala outra, não entrega. O Bolsonaro prometeu as privatizações, isso e aquilo, você pode até discordar delas, mas prometeu e não entregou.
Então, independente de qualquer coisa, ele é um cara que desagrada membros da esquerda e desagrada os membros do mercado também. Então, consegue ter um aproveitamento de 100%. Atualmente, o governo Bolsonaro está fadado ao fim, está sobrevivendo por aparelhos, se prostituiu ao centrão para poder sobreviver o governo, leiloou cargo, botou não sei quantas pessoas aqui e ali, inclusive deu briga no Ministério da Saúde por isso, que queriam botar uma pessoa que seria a favor da questão do isolamento social, das vacinas, tal. Provavelmente alguma membro do centrão que provavelmente seria para superfaturar a vacina, mas na atual situação ainda acho que é a menos pior dos cenários. Mas aí não, você colocou lá o tal do ministro lá que é amigo do Bolsonaro, que disse que ia entrar dentro dos hospitais para ver se o pessoal estava morrendo de Covid mesmo. Então, quer dizer, o governo atualmente é simplesmente uma zorra total com a mistura com a grande família. A grande família é um bando de filhos deles fazendo cagada ali, agora até o último dos filhos já está envolvido nas cagadas, é uma zorra total com o ministro falando bobagem disso, daquilo, e vira e mexe ele também falando as bobagens dele para poder voltar a aparecer na mídia, e vamos vivendo nisso até 2022. Até 2022, que aí vai aparecer de novo o Lula com o seu populismo lá para poder ganhar a eleição. Dito isso, ainda não sou muito discordante em relação a várias políticas do Lula, mas ainda no atual cenário, ainda eu acho menos pior do que o Bolsonaro, pelo simples fato de que o Lula, mal ou bem, você ainda considera ele um presidente ou um político. Bolsonaro é pior do que o vereador de Jaboatão dos Guararapes. Abraço a audiência de Jaboatão dos Guararapes. Deve ser pior do que um vereador desses lugares, porque da minha cidade de Itaboraí tenho quase certeza que é pior do que muitos. Então, acho que é uma gestão pífia e patética no que faz, porque nada que se propõe a fazer dá certo. E é uma gestão que errou muito, e principalmente um dos grandes erros da gestão do Bolsonaro, além disso tudo que eu falei, foi em relação às vacinas, em relação à China, porque o Brasil tem uma parceria muito grande com a China em várias frentes, como a economia, venda de produtos e tal, e simplesmente ele foi lá falar um bando de bobagem da China até os chineses irem lá e barrarem a venda de insumos, e aí teve que ir lá uma galera assim, implorar de joelhos. A China simplesmente fez o Bolsonaro ir lá implorar de joelhos, eles ali para poder pedir o perdão deles, para poder trazer os insumos para a vacina. Então, quer dizer, a minha opinião, acho que é essa. Acho que no atual cenário, o que pode tentar salvar o Brasil desse abismo é um lockdown severo, porém rápido, que seja um lockdown de cerca de 2 semanas com auxílio de governo, que se faça isso. Que eu acredito? Sinceramente, não. Bem, eu sempre falei que, mesmo não sendo infectologista, não sendo nada, eu era a favor, até para a desmistificação do lockdown de hiato. Seria mais ou menos como você criar um hiato, você criar um vazio, um vácuo, você pegar o ciclo, são 15 dias, 17, 18, 20, que faça um lockdown, mas lockdown de verdade. Lockdown de verdade, você tem que botar 1.000 pratas no bolso de cada um, pelo menos 1.000 pratas, um salário mínimo no bolso de cada um, de cada família, para ele ficar 15 a 20 dias fora do ar. Só quem roda na rua são carros oficiais, Forças Armadas, Polícia Militar, bombeiros e mais ninguém. Mais ninguém. Aí sim, você cria um hiato. Teoricamente, só sairiam as pessoas contaminadas, doentes, para procurar auxílio médico. É o único lugar para onde você poderia ir. Todo mundo de molho. Avenidas vazias. Copa do Mundo. Vocês já viram Copa do Mundo? Horário do jogo do Brasil. Eu, em 2006, passei uma cena surreal. Eu trabalhava
no Cidade Nova, no Teleporto, na Petrobras, e o jogo do Brasil era à tarde, eu não me lembro, mais ou menos, e a gente foi liberado para assistir o jogo. E eu estava fazendo um delineamento e fui terminar meu delineamento. Terminei o delineamento, já tinha mais de 20 minutos de jogo. E fui embora. Vim do Rio para Itaboraí. Eu nunca vi aquilo, não me lembro daquilo. Eu passei pela ponte Rio-Niterói vazia. Não tinha nenhum carro. Eu cruzei, talvez, nos 13 quilômetros, eu cruzei com uns 3 carros. Estava assustador. Parecia aquele filme que a humanidade é extinta. Esqueci agora, né, o nome do filme, tá? Que a humanidade é extinta. Eu passei vazio. Passei no box, só tinha eu, a praça de pedágio, não tinha ninguém. É aquilo que tinha que ser feito. Durante 15 ou 20 dias, quem contar os especialistas. Meu amigo, vá para a rua, se abasteça, porque... E aí é com data marcada. Por quê? Porque você tenta fazer um hiato na doença, no ciclo. Você vai fazer uma interrupção. Por isso que você não fala assim, não vou fazer hoje. Não! Você pode programar para começar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Você pode programar vai começar agora. Por quê? É um processo, tá, de você atuar, de você criar uma interrupção em todo o processo, fazer isso. Agora, é assim, é você chegar nas praias e não ver uma viva alma. Quem estiver lá está ferrado. É para você não ir em lugar nenhum. Não tem conversa nenhuma. Passar no primeiro boteco que tiver, meu amigo, é para quebrar a caixa de som, tacar fogo naquela bodega, dar 2 tapas no barraqueiro e acabou. É para isso mesmo. É estado de exceção. Não é estado de exceção ad eterno. É durante 15, 20 dias. É o ciclo que tem a doença. Aí, depois disso aí, nós provavelmente vamos ter uma queda vertiginosa no número de contágios. Quando você fizer um lockdown, você fizer uma quarentena, aí é uma quarentena mesmo. Uma quarentena não precisa durar 40 dias. Quarentena é um adjetivo. Pode ser 20 dias, pode ser 25, pode ser 30. Eu aprendi isso lendo o Pato Donald, né? Lá quando eu tinha 10 anos de idade, que a quarentena dos astronautas que não foram à Lua era de 28 dias. Eu descobri isso lá. Para você ver que até revista em quadrinho é cultura. Você adquire cultura em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte, essa interrupção é muito interessante.